Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais este webinário da Jatobá Investimentos. Hoje iremos falar sobre análise técnica. O meu nome é Antônio Montiel. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do webinário de hoje, eu irei responder as perguntas ao final, mas vocês podem mandar um e-mail para mim, montiel@jatobainvestimentos.com.br. Estou online aqui, então, caso tenham dúvidas aí de todo o conteúdo que a gente vai mostrar hoje, podem anotar, e no final do webinário eu respondo as perguntas de vocês. Como a gente vai falar também de análise técnica, análise gráfica, se vocês quiserem alguma análise de alguma ação da Bovespa ou alguma coisa assim, só mandar um e-mail para mim, tá? Que ao final do nosso webinário a gente dá uma olhada nesse papel. Bem, falar um pouquinho só da Jatobá Investimentos, quem nós somos e o que nós fazemos. Nós somos uma empresa de assessoria de investimentos diferenciada, onde nós prezamos pelo total respeito dos nossos clientes e oferecemos uma completa educação financeira. A nossa empresa irmã, a Escola de Operadores, é o nosso braço educacional, então todos os nossos cursos são feitos pela Escola de Operadores, empresa bastante conceituada no ramo de investimentos, de curso de análise técnica, de ações, forex, enfim, há mais de 5 anos. Nós somos filiados à XP Investimentos, através da Ideal Trade. Hoje a XP é a maior corretora independente do Brasil, com mais de 450 escritórios em todo o Brasil. Os nossos diferenciais são que nós temos atendimento profissional, com profissionais altamente experientes e certificados. Então, vocês não serão atendidos por pessoas desqualificadas, mas sim pessoas com amplo conhecimento de mercado financeiro. Ampla variedade de investimentos, então nós temos aí de renda fixa, fundos de investimento, mais de 400 fundos de investimento, ações, enfim, o que você quiser de investimentos no mercado financeiro com rentabilidades muito maiores do que você vai encontrar no seu banco, por motivos óbvios nós trabalhamos com isso, vocês vão encontrar com a gente. Respeito pelo cliente, uma equipe de análise própria e educação financeira responsável, que significa que nós realmente nos importamos com o que vocês aprendam. Isso é muito importante. Nós temos uma tecnologia exclusiva, então pelo nosso site, Twitter ou nosso Facebook, nós temos notícias e análises 24 horas por dia, as principais notícias do mercado financeiro, análises técnicas diárias, do Bovespa, de ações, enfim. Então para seguir a gente no Twitter, é só procurar operadores Jatobá Invest no Twitter, no Facebook Jatobá Investimentos, ou pelo nosso site, dentro da área de análise. Então nós oferecemos várias plataformas para Jatobá, inclusive a que a gente vai usar para gráficos hoje, que é a MetaTrader 5, que é a ferramenta mais moderna que existe para negociação e análise técnica. É uma ferramenta bastante completa, com atualização em tempo real, ou seja, vocês não precisam mais se preocupar em ter custo com ferramentas de análise técnica. Um pouco do que a gente oferece, como eu comentei, ações, opções, previdência privada, seguros, enfim, tudo que vocês tiverem interesse na parte de investimentos, a Jatobá consegue oferecer para vocês. Então, mais informações para ver o que a gente oferece, nossa proposta, enfim, jatobainvestimentos.com.br. Estamos em São Paulo, embaixo está o nosso site, o e-mail do nosso comercial. Fiquem à vontade, será um prazer ter vocês como nossos clientes. Muito bem. Falando um pouco de teoria, a análise técnica ela pode ser definida como estudo do comportamento de mercado, principalmente através do uso de gráficos com o propósito de identificar tendências de preço. Essa frase eu alterei propositalmente, esse identificar, porque muitas vezes isso daí no mercado você encontra como prever, mas eu não gosto dessa palavra, nós não prevemos nada, nós não somos, eu não tenho bola de cristal. Então o que a gente faz é identificar tendência de preço, pessoal. Ou seja, se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, ou se o mercado não está fazendo nada. Nós temos três decisões, três maneiras de reagir ao mercado. Eu posso comprar, eu posso vender ou eu posso não fazer nada. As três são importantes dependendo do momento. Mas falar, mas não fazer nada é uma decisão? Melhor você não fazer nada do que perder o seu dinheiro.
Como também estudamos o mercado em si e não os fatores que o afetam, a gente pode definir isso como sendo análise da oferta e demanda de mercado, né? Ou seja, compradores e vendedores, já que isso aqui define o preço. Ou seja, mais compradores que vendedores, o mercado tende a subir. Mais vendedores que compradores, o mercado tende a cair, né? As três premissas da análise técnica são: a ação do mercado desconta tudo, os preços se movem em tendência e a história se repete. A ação do mercado desconta tudo, pessoal, quer dizer que tudo o que pode eventualmente afetar o preço de um papel já vai estar precificado nele, né? Como todo mundo conhece, existe a máxima de que o preço sobe no boato e cai no fato. Então é mais ou menos um pouco disso. Muitas vezes, né, os novatos ficam preocupados em, em ler notícias e tentar antecipar movimento de mercados através da notícia. Pessoal, não é esse o caminho, né? Isso daí já está descontado. Notícias, elas são importantes, mas dentro de um cenário macro, dentro de um cenário fundamentalista maior, as notícias podem ser importantes. No curto prazo, saiu aqui uma notícia de que a Embraer vendeu 100 aviões, então eu vou comprar porque vai subir. Não, pessoal, isso daí, na grande maioria das vezes, já está no preço, né? Então, entendam que a ação do mercado desconta tudo, perdão. Depois, os preços se movem em tendência, né? Ou seja, como a gente disse a princípio, uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma tendência lateral. Sendo que a tendência lateral é onde ele fica na maior parte das vezes. Bom, Tiago, mas por que ele fica na maior parte das vezes na tendência lateral? Porque uma tendência de alta ou de baixa significa que o mercado todo concorda com isso, basicamente, né? Então, ou seja, uma tendência de alta significa que todo mundo está comprando, né? Então, muitas pessoas querem comprar e poucas querem vender. Uma tendência de baixa ao contrário. Quanto que lateralmente significa que existe um acordo no mercado. E na grande maioria das vezes, a gente não tem essa percepção exacerbada de que o mercado está muito bom ou está muito ruim. Alguns acham que está bom, alguns acham que está ruim. Portanto, o mercado fica ali. Né? Não sobe nem desce. Então, na grande maioria das vezes, vocês vão ver que o mercado fica lateral. E por último, a história se repete. A história se repete porque nós somos seres humanos e nós sempre tomamos nós sempre temos as mesmas reações com base aos mesmos estímulos, né? Nós somos previsíveis. Então acho que vocês já ouviram falar do estudo de massas, né? Então isso daí funciona bastante. Então, por exemplo, dentro de um gráfico, quando a gente vê uma região, né, de resistência que significa que o preço está caro, todo mundo vai ter a mesma decisão, né? Vai ter o mesmo sentimento de caro, né? Ou seja, não vão querer continuar comprado porque está caro, né? A gente quer comprar barato e vender caro. Então, se está caro é porque a gente quer vender. É por isso que muitas vezes uma zona de resistência, né, termina por funcionar, igual a gente viu, né, na Bovespa. Vou até mostrar, né, esse é o gráfico da Bovespa, né? A gente vê que ele está bastante lateral aqui dentro de uma zona de suporte e resistência, né? Então, esses dois pontos. Então a gente vai ver daqui a pouquinho exatamente o que é, mas dentro dessa linha, né, de resistência, né? Ou seja, significa que sempre que o preço bate aqui, todo mundo tem a sensação de caro. Hoje, exatamente, essa velhinha de hoje, é isso que aconteceu, né? O preço bateu ali de novo, muito similar a ontem, e acabou caindo. Ou seja, sensação de que é um preço caro. Muito bem. Aonde surgiu a análise técnica, pessoal? Duas escolas. No lado ocidental, ela surgiu com o Charles Dow, que foi o mesmo criador do Dow Jones, né, Industrials, ou seja, o criador dos índices, né, no começo do século, no começo do século passado, na verdade, lá em 1920. E no Japão, com o Munehisa Roma, né, que operava arroz lá nos idos de 1750, e criou todo o gráfico de velas e vários estudos que a gente usa hoje, né, que do nosso lado eles são novos, né, então os candlesticks que a gente vai ver daqui a pouquinho,
eles surgiram, eles vieram para o nosso mundo ocidental só nos anos 90. Né? Então, antigamente, a gente só tinha gráfico de linha e gráfico de barra. Daqui a pouquinho a gente vai ver exatamente o que é isso. Mas, né, até quando eu comecei lá atrás, só existia gráfico de barra. Depois é que eu tive, né, o contato com o gráfico de velas, e que ajudou bastante a entender o movimento de preços. Muito bem. Então, falando do tipo de gráficos, esses são os dois principais, o gráfico de linhas e o gráfico de barras. O gráfico de linha, pessoal, é o gráfico mais simples, né? Ele é muito bom para quem está começando, porque dá uma visão muito boa. Então, por exemplo, aí, né, a gente consegue ver quando o mercado está caindo, quando o mercado está subindo, né? Claramente, bem identificado. Mas ele só mostra para a gente o preço de fechamento. Então, a gente, né, une todos os preços de fechamento, onde ele fecha, e a gente une uma linha. É muito legal. Então, se vocês estão começando, é bem indicado, né, para começar esse gráfico, para conseguir identificar as tendências, né, claramente contar para cima, para baixo, para o lado. Mas ele falta um pouco de informação para a gente, que o gráfico de barras e de velas, eles adicionam um pouco mais de informação. Por exemplo, eles dão para a gente preço de abertura, preço de fechamento, máxima e mínima do dia. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque imaginem que o preço abriu, né, a 10, tentou subir, não conseguiu, tentou cair, não conseguiu e fechou a 11. Ora, né, imaginem, mostra uma indecisão no mercado. Né? Ao contrário, por exemplo, de que se o preço abriu a 10 e fechou a 20. Né? Ou seja, abriu na mínima, fechou na máxima, mostra uma força compradora muito grande. Né? Vejam como são dois cenários distintos. Se fosse um gráfico de linhas, simplesmente a gente tem o fechamento. Né? Eu não sei o que aconteceu no dia, eu não sei o que o mercado tentou fazer. Né? Que o gráfico de barras e de velas adicionam essa informação para a gente. Né? Então, o gráfico de velas, né, como vocês podem perceber, ele funciona da seguinte maneira. Né? Quando a vela é verde, quer dizer, no meu gráfico eu configurei como verde, mas por definição ele é uma vela branca ou transparente, no sistema de vocês ele vem por default assim, significa que ela abre embaixo, né, fecha aqui em cima, a máxima da velinha, né, o cabinho na parte de cima é a máxima do dia e o cabinho na parte de baixo é a mínima do dia. Quando a vela ela é escura, né, ou negra, no meu caso vermelha, que vocês podem configurar também no sistema de vocês, significa que ele abriu em cima e fechou embaixo. Né? O corpinho pintado significa abertura e fechamento. Né? Então, se é verde, abriu embaixo. Né? Por exemplo, aqui, abriu aqui, fechou ali. Se é vermelha, significa que ela abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. E os pauzinhos são a mínima e a máxima, né, que os preços chegaram. Então, por exemplo, a gente pode, né, ir lá na Bovespa hoje. Né, a gente vê aqui, ó, se ele é vermelho, significa que ele fechou abaixo de onde ele abriu. Muito bem. Então ele abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Fechou na mínima do dia. Né? E olha a máxima onde foi. Ou seja, ele foi lá buscar resistência, não rompeu e fechou na mínima do dia. Né? Vejam vocês como isso dá uma sensação para a gente. Se, por exemplo, eu tirasse isso e colocasse o gráfico de linha, olha como ficava simples. Né? Então, ou seja, ontem e hoje, ó, parece que ele deu essa caidinha, né? Parece que ele nem chegou perto da zona de resistência, olha lá. Mas quando eu coloco as velas, a gente tem uma outra história. Né? Olha, a gente vê que ele está há 4 dias testando a zona de resistência. Outra vez, colocando o gráfico de linhas, só uma vez ele bateu na resistência. Sendo que, na verdade, ele pegou 4 dias. Né? Há 4 dias ele vem testando essa zona de resistência. Né? O que acaba por deixá-la muito forte. Né? Muito forte. Porque ele vem testando e não consegue, né, romper a linha. Muito bem. Opa. Ok. Então, recapitulando. Gráfico de linha. Né? A gente une os preços de fechamento. Gráfico de barras. Né? O gráfico de barras, a barrinha do lado esquerdo é abertura, do lado direito é fechamento, máxima e mínima. No gráfico, né, quando o dia é negativo, ele abre em cima, então sempre a barrinha do lado esquerdo é abertura, do lado direito é fechamento. Abre em cima, fecha embaixo, máxima e mínima. Né? A diferença para o gráfico de velas é que o velas você pinta, né, sempre o espaço entre a abertura e o fechamento. E agora, pessoal, eu vou passar para vocês uma apresentação de como se constrói um gráfico de velas durante o dia. Né?
Então a gente vê a abertura, ele tenta cair, olha lá, né? Deixa uma mínima, começa a recuar, ficou verde, porque está subindo, né? Deixou a máxima e fez o fechamento. Então, é assim, perdão, é assim que é construída uma vela, né, de alta durante o dia. E quando o mercado cai, é assim que ele funciona, né? Então, outra vez, abertura e fechamento num dia positivo, abertura e fechamento num dia negativo, máximas e mínimas. Ok? Muito bem. Então aqui nós temos as três tendências. Uma tendência de alta, pessoal, ele se qualifica pelo quê? Por máximas e mínimas sucessivamente maiores, né? Então, vamos lá, a gente tem, né, uma mínima, uma máxima, uma mínima, uma máxima, uma mínima e uma máxima. Isso é uma tendência de alta. Máximas e mínimas sucessivamente maiores. A gente pinta uma linha de tendência, né, que a gente chama de LTA, linha de tendência de alta, análise técnica, unindo os fundos deste gráfico. Por quê, pessoal? Porque enquanto essa linha estiver ativa, a tendência de alta permanece. Ou seja, se ele chegou aqui, ele vem testar de novo essa linha e rompe, significa que essa tendência de alta deixou de existir, porque houve o rompimento da linha de tendência, da LTA. Ok? Uma tendência de baixa, ao contrário, se qualifica por máximas e mínimas sucessivamente menores. Olha lá. Então o mercado está caindo. A gente pinta, né, unindo os topos, chamada uma LTB, linha de tendência de baixa, que, como na LTA, ela funciona como resistência nesse caso. Ou seja, a partir do momento que os preços testam de novo e rompem essa linha, a gente deixa de ter uma tendência de baixa, né? E pode possivelmente ter uma tendência de alta. Não necessariamente, porque pode entrar uma tendência lateral, né? Então a gente deixa de ter uma tendência de baixa. E a tendência lateral, pessoal, significa que ele não faz máximas e mínimas maiores. Ele sempre fica meio preso dentro de um range, ó, né? Preso dentro de uma zona de suporte e resistência. Então ele fica sambando ali dentro. Isso é uma tendência lateral ou sem tendência, né? Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma linha de tendência, né, uma linha de tendência de alta. Foi rompida, depois ela continua no movimento dela. Então a gente pode ir lá para o, né, pro gráfico da Bovespa de novo. A gente vê que realmente, olha lá, a gente tem a bolsa presa, né, dentro do suporte de uma resistência. Então é muito simples, né? A gente põe o gráfico de linha. Pessoal, qual que é a tendência atual aí? Né? Sem tendência. Lateral. Não faz máximas e mínimas maiores, né? Muito bem. Apesar de ter, olha aqui, uma LTA, né? Olha ali, ó, né? Vou tirar um pouco o zoom. Vocês conseguem ver que existe uma LTA, uma linha de tendência de alta. Apesar de no curtíssimo prazo ela estar lateral ou sem tendência, né? Dentro do médio prazo ela ainda está respeitando uma LTA, mostrando que existe uma tendência de alta de médio prazo. Muito importante isso. Ok? Muito bem. Então nós temos tendências primárias e secundárias, né? Então dentro das tendências nós temos a primária, a secundária e a terciária, que são tendências de maior escala, né? Média escala e menor escala, como nós acabamos vendo no gráfico da Bovespa. Apesar de, né, no curto prazo ela está, né, aqui sem tendência, no médio prazo nós temos ela numa situação de tendência de alta, né? E eu posso até, né, voltar mais, né, e a gente vê que até no longo prazo existe esse movimento de alta aqui, né? Muito bem. Apesar de, né, no longo prazo ele está dentro deste movimento ainda, certo? Muito bem. Então aqui nós temos explicações de suporte e resistência, né, que eu venho falando até agora. Suporte, pessoal, significa um nível de preços abaixo do preço atual, né, e que funciona como base, né, funciona como uma cama, né, um fundo, digamos assim. A gente une os fundos, né? É uma região, pessoal, que tem compradores, é uma região onde o preço fica barato.
Então a gente tem vários tipos de compradores aqui. Por exemplo, eu tenho nessa região o cara que vendeu aqui em cima, né, que quando chegar aqui embaixo ele vai comprar. Né? Então ele vendeu, simplesmente ele vai comprar aqui embaixo para zerar a posição de venda dele. Né? Então ele vai comprar para zerar a posição de venda. Tem outro cara que ele não está posicionado. E quando os preços batem aqui, ele compra, porque é uma zona de suporte. É um lugar de compra para tentar ganhar com a alta do papel. Então ele compra aqui e vende aqui. Então veja vocês que nós temos dois compradores. E eventualmente até o cara aqui, né, que vendeu aqui, quando bate aqui ele compra para zerar a venda dele e ele compra de novo para trabalhar comprado. Né? Então nós temos muita força de compra em regiões de suporte, pessoal. É por isso que funciona. Né? Por isso que sempre quando bate no suporte ele tende a funcionar. Numa resistência é a mesma coisa. Né? É uma zona de preços acima do preço atual, então funciona como teto. Né? E tem vendedores, ou seja, o cara que comprou aqui embaixo, quando bater aqui em cima, ele vai vender, né, para zerar a posição dele. A gente tem o cara que não está posicionado, que quando bater aqui em cima e começar a cair, ele vai vender. Né? Até porque o stop é curto. Né? É muito bom dizer isso. Né? Porque zonas de suporte e resistência são muito boas operacionalmente, porque o stop é curto. O risco retorno da nossa operação é muito alto, ou seja, o que eu vou estar, né, querendo ganhar é muito maior do que eu estou deixando de stop, né, que é a minha segurança. Então, perdão, é por isso que essas regiões funcionam muito por natureza, suporte e resistência. Um outro movimento, pessoal, que acontece é chamado pullback ou retorno. Por exemplo, quando rompe um suporte, né, muitas vezes, até na grande maioria das vezes, ele rompe o suporte e ele volta para testar novamente. Né? Então o que antes era um suporte passa a ser uma resistência. Né? Então ele testa, não consegue romper e cai tudo de novo. Ou seja, nesse caso, é uma excelente oportunidade de venda aqui no pullback. Né? Por quê? Muitas pessoas às vezes ficam um pouco reácias de vender no rompimento, né? Porque a gente sempre tem aquela impressão de que, né, depois de rompimento, seja de compra ou seja de venda, você é a última pessoa que vai operar naquilo lá e ele vai fazer um falso rompimento. Então, uma maneira de evitar, né, ser pego num falso rompimento, com certeza é você esperar um pullback. Ah, mas eu posso perder a oportunidade? Pode, né, mas aí é o preço que você está pagando por fazer uma operação como eu posso dizer, mais segura ou com melhor probabilidade. Né? Então é muito importante você definir qual o seu estilo, o que você gosta. Prefere um rompimento ou prefere um pullback? Muitas vezes ele pode romper e nunca mais voltar. Né? Mas é uma decisão, né, que vocês têm que tomar, né, vocês como investidores. Muito bem, então muito importante a gente definir áreas de suporte e resistência, né, e para operar possivelmente pullbacks. Muito bem, então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma resistência, olha lá, né, como ele funcionou, e depois que ele rompeu, olha lá pessoal, o pullback. Né? Então ele rompeu, fez um pullback, uma excelente oportunidade de compra, já que o stop estava logo aqui abaixo, né, da resistência que virou suporte, e foi embora. Né? Então, claramente identificado um pullback, ó, exatamente numa antiga resistência. Claro, ó, que ela começou aqui, né, bateu aqui, pullback foi embora. Tá? Então, é importante mostrar que pullback é uma coisa normal nos gráficos. Ok. Figuras da teoria de Down, nós temos, né, figuras de tendência, de reversão de tendência e figuras de continuação de tendência. Temos várias, tá, pessoal? Essas são as melhores, as que têm a maior probabilidade de acerto. A primeira delas é o chamado oco, ombro, cabeça, ombro. Né? É uma figura de reversão de baixa. Muito importante dizer que se ela é uma figura de reversão de baixa, ela tem que estar aonde, pessoal? Na parte de cima do gráfico. Né? Não é na parte de baixo ali no meio. Se ele vai subir para poder cair, ele tem que estar em cima. Né? Então a gente vê que ela faz o seguinte movimento. Ele faz um ombro, né? Depois ele faz uma máxima maior ainda, né? E depois ele faz uma máxima menor, que não chega perto
da máxima anterior. Então a gente pode pensar o ombro, a cabeça e o ombro. Né? Como é que o Head and Shoulders funciona? O oco. Né? Head and Shoulders é o nome dele em inglês. Depois do rompimento, pessoal, né, olha aqui na figura embaixo, ele tem que fazer o pullback. Tá? Nessa linha aqui, que a gente traça unindo os fundos, né, do ombro, que é chamado linha do pescoço. Em inglês é chamado neckline. Então, depois desse rompimento, ele toca nessa linha e ele cai. Então, este é o momento onde você faz a venda. O stop você coloca ele acima do neckline. Né? Você acha uma máxima anteriorzinha que ele fez e coloca ali em cima. Então, por exemplo, nesse caso, a gente poderia, né, vender aqui no pullback. Olha aqui, ele fez esse dia. O stop acima dessa máxima aqui. Perdão. E o limite projetado é a distância entre a cabeça e a linha do pescoço. Então, por exemplo, aqui nesse caso, seria essa distância. Né? A gente consegue ver, né, visualmente que ele realmente cumpriu lá, o projetado e veio até aqui. Certo? Pô, Montiel, mas ele voltou tudo. Exatamente. Porque você estava operando um Head and Shoulders, um oco. Ou seja, o plano de voo estava bem desenhado. Vendeu aqui, stop aqui, limite aqui. Acabou o seu trade, pessoal. Pensem no seu plano de voo como um aviãozinho. Você está pilotando um avião. Você planejou sair de São Paulo e ir para Campinas. Chegou lá, você pousa o seu avião. Né? Você não fica voando porque você não se planejou para voar mais. Você não tem gasolina para voar mais. Se você tentar voar mais, você vai cair. Olha o que aconteceu aqui. Né? Se o sujeito que operou isso daqui foi muito ganancioso, ele foi estopado aqui após ter deixado um lindo trade de lado. Certo? Então, operem o planejado. Né? Planejem a operação e operem o planejado. Muito bem. A contraparte dessa figura oco é chamado okoi. Ombro, cabeça, ombro invertido. O funcionamento, pessoal, é o mesmo, só que ao contrário. Então ele faz uma mínima, né? Uma mínima maior ainda, que é a cabeça, e outra que não chega a ser tanto, né? Não chega perto da cabeça. Você traça a linha do pescoço, ele faz o rompimento, o pullback. Pessoal, muito importante, sem pullback não tem oco nem okoi, certo? Então esperem o pullback. Por quê? Porque sem o pullback, muitas vezes ele faz um falso oco ou um falso okoi. Né? Ele dá um falso rompimento e cai tudo assim. Ó. E ele não ativa a operação. Né? A operação ela é ativada no pullback. Então vejam aqui, né, no caso do gráfico. Um ombro, a cabeça, um ombro. Olha, rompeu o pullback. Olha, viu? Ativou. Muito bem. O que eu faço, Montiel? Eu compro. Stop abaixo do neckline, né, que é essa linha que tem aqui. Qual que é o projetado? O espaço entre o neckline e a cabeça, né, é a projeção do nosso trade. Certo? Pô, Montiel, mas eu contei que ia dar 15 aqui e deu 13. Tá bom. Né? Você quer comer todo cachorro quente? Lembre-se que você, tanto para setar limites quanto stop, você precisa deixar um pouco para o santo. Né? Não vai querer fazer exatamente, eu projetei 23,5, então eu vou colocar 23,5. Aí ele faz 20 e retorna tudo, cai de stop e você deixa de fazer. Então, muita atenção nesse momento. Né? Tenha um pouco de, sempre né, dê um pouco de espaço, né, para o seu trade, tanto para o seu stop quanto para o seu limite, né, para as suas projeções. Eu, por exemplo, sempre que eu faço uma previsão de uma operação, isso vai me dar 100 pips, né? Eu coloco o limite de 80 lá, 75, deixo uns 15, 20%. Né? Hoje mesmo eu fiz uma operação que foi isso. Né? Eu estava planejado, né, chegar lá no Ien no 124 e 30, chegou 124 e 17, eu fechei e ele caiu tudo. Né? Eu nem sei como está agora, mas ele bateu lá e recuou. Então, imagina, por causa de 13 pips, né, eu teria deixado de fazer um trade que eu estava lá com 150 pips. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de liberdade para setar limites e stops. Tá, pessoal? Muito importante. Muito bem. Próximo movimento, topo duplo. Né? Muito importante. Ele vai bater
duas vezes ali na resistência, uma, duas vezes, vai fazer um M, viram? Né? Faz um M, e a gente opera como? Depois do rompimento, aqui embaixo, né, do fundo do M, eu faço uma venda, né, buscando o limite projetado à distância aqui, né, entre o M aqui, entre o suporte e a resistência. Então, esse é o target da nossa operação, com stop logo acima desse suporte rompido. Ok? Aqui embaixo a gente consegue ver exatamente como seto, né, o limite da operação. Então, tinha o M, bate duas vezes lá em cima, e a gente vende no rompimento com essa projeção, o stop logo em cima. Ok? Muito bem. Contraparte dele é o W. Então, o W, ele vai, bate uma vez no suporte, duas vezes, e aí ele vai, né, subir. No rompimento a gente compra, stop logo aqui embaixo, né, com essa projeção, buscando aqui em cima. Pô, Montiel, mas nesse caso, quando ele, né, confirmou o rompimento, porque a gente sempre espera, né, a próxima vela para confirmar o rompimento, e ele já tinha dado 80% da operação. Vale a pena entrar? Pessoal, lógico que não, né? Até porque, imagina, se você comprar aqui em cima, com stop aqui embaixo, para querer buscar isso aqui, é um risco-retorno péssimo. Né? Ou seja, você vai estar querendo botar 4 de risco para tentar pegar 1. Não existe, tem que ser ao contrário, você tem que botar 1 de risco para pegar 4. Né? Esse exemplo eu coloquei, né, propositalmente para mostrar para vocês que tem horas que o cavalo vai passar mesmo. O trade vai passar, você fica esperando e ele passou. Paciência, pessoal. Né? Isso é muito importante. Vocês têm que ter paciência para esperar a operação boa. Então, às vezes, a gente vê, desenha, espera e quando vai executar, não funciona. Sem afobação. Esse passou, você vai ver outra oportunidade amanhã, mês que vem, né? Semana que vem. Oportunidades operacionais, pessoal, acontecem todos os dias, seja em Forex, seja em Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, vocês têm aí, né, 200 papéis, 400 ações na Bovespa. No caso de moedas também tem aí vários pares de moeda, dependendo da corretora que vocês trabalharem, CFDs, então vocês vão ter aí com certeza mais de 20 instrumentos aí para procurar ponto, né, o mercado 24 horas ao dia, vários time frames, 1 hora, 5 minutos, 4 horas, enfim, vocês vão ter bastante oportunidade. Não se afobem, ok? Oportunidade aparece a todo momento. Vocês têm que saber avaliar o trade de vocês. Muito bem. Uma figura de continuação de tendência clássica, pessoal, é o triângulo simétrico. Né? Por definição, ele é uma figura de continuação de tendência, mas a gente considera que quando os preços ainda estão dentro dele, significa que existe uma incerteza no mercado. Né? Até porque a gente vê que os preços estão acumulando, né? O que a gente chama. Eles não têm uma tendência definida. Somente após o rompimento, né, seja para cima, seja para baixo, é que a gente consegue ter uma definição. Importante destacar que para um triângulo ser válido, o rompimento tem que acontecer até 1/3 antes do final. Né? Ou seja, se ele vir aqui do lado, né, e romper de lado, o triângulo não é válido, tá, pessoal? Então, muito importante isso. Precisa romper antes do 1/3 final dele. Ou seja, né, 2/3 de vela e romper antes do 1/3 final. E como é que a gente opera ele? Muito simples. Né? A gente vê aqui embaixo que após o rompimento, né, a gente projeta a distância dele, né, a distância entre o tamanho do triângulo, né, da última vez que ele bateu na máxima e na mínima. Né, a gente pega essa distância e projeta como, né, ganho da nossa operação. Então, por exemplo, aqui seria, né, esse tamanho. Né, a gente vê que após o rompimento, ó, ele foi, né, bem próximo ao tamanho que a gente tinha projetado aqui, certo? Existem pessoas que gostam de trabalhar com ângulos, né, dentro da análise técnica. Então, a pessoa traça, por exemplo, o ângulo que tem aqui, né, e após o rompimento ele projeta o mesmo ângulo aqui como limite da operação dele, tá, pessoal? Na grande maioria das vezes vai ser a mesma coisa de você traçar o ângulo ou o limite desse jeito que eu mostrei para vocês. Então é uma questão de gosto, né? Façam como vocês se sentirem mais
confortáveis. Muito bem. Depois nós temos a flâmula, né? Flâmula de alta ou flâmula de baixa. É uma figura de continuação de tendência, seja de alta, seja de baixo, de menor escala, tá, pessoal? Né? Então, por exemplo, a gente tem um movimento de alta, né? Aí ele faz uma continuação, né? Ele faz uma acumulação, a gente consegue pintar uma linha de suporte e resistência, formando uma flâmula, né? Ou uma cunha, né? Alguns chamam de cunha. E quando tem um rompimento, a gente projeta a mesma distância do mastro, né? Aqui, como sendo o limite da nossa operação. O stop você pode colocar ele abaixo da linha de suporte, né? Dessa flâmula, né? Você fala, pô, Montiel, mas eu fiz aqui, o risco-retorno vai ficar ruim, né? Se eu colocar aqui embaixo, vai ficar muito, né, muito longe do meu limite, vai ficar uma relação risco-retorno ruim, porque às vezes acontece de ser uma flâmula grande, né? Então acaba não dando. Uma opção é você colocar ela no meio da flâmula, tá, pessoal, né? Desse triângulozinho aí, né? Você coloca ele no meio. Por quê? Porque em teoria, o que a gente está contando é que existe um rompimento dessa, né, nesse caso aqui, de uma flâmula de alta, a gente está contando com o rompimento dessa resistência, né, para que este movimento continue e ele continue a tendência de alta. Né? É com isso que a gente está contando. Se ele cair, ele me stop, porque, né, eu não quero ficar num trade que está indo na direção contrária à que eu previ. Né? Uma flâmula de baixa é o contrário, então o mercado, né, acumula, cai, né, acumula um pouquinho, né, a gente tem essa outra vez, né, o suporte e resistência aí formando uma cunha, e quando tem um rompimento, né, outra vez uma venda com o limite projetado sendo, né, o tamanho desse, né, do mastro da flâmula como o nosso limite projetado. O stop aqui em cima ou então no meio da flâmula e do triângulozinho, dependendo o tamanho dela e a consideração de vocês no momento. Muito bem. Depois nós temos a bandeira, que é muito similar à flâmula, com a única diferença que ele é um canalzinho. Né? Em vez de ele ser, um triângulo, ele é um canalzinho. Então os preços sobem, né? Acumulam dentro de duas linhas paralelas, certo? E após o rompimento, né? Nesse caso uma bandeira de alta, uma bandeira bullish, a gente faz a compra com o stop abaixo do suporte ou no meio da bandeira, dependendo do tamanho dela, limite projetado sendo esse mastro aqui, é o limite da minha operação. Uma bandeira de baixa é exatamente o contrário. O mercado cai, acumula dentro de duas linhas paralelas. Após o rompimento, a gente faz uma venda, né? Stop aqui acima ou no meio da bandeira, dependendo do tamanho dela e o seu apetite por risco, com o limite projetado sendo, né, o tamanho do mastro dessa bandeira. Tá, pessoal? Então, bandeira de alta, bandeira de baixa. Muito bem. Fibonacci. Fibonacci, pessoal, é aquele método, né, criado pelo Leonardo de Pisa, que partiu de uma PA, de uma progressão aritmética, onde os dois números somados, né, resultam no número posterior. Então a gente começa com 0 e 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. E por aí vai. Né? A gente começou a reparar que essa sequência e esses números acontecem muito na natureza, né? E em várias coisas diferentes. Por exemplo, dentro de uma árvore, né? Inclusive nessa aqueleia eptármica, os galhos, né, partem de uma distribuição Fibonacci. Então começa com um galho, depois 2, né, depois 3, 5, 8 e por aí vai. A gente vê que, por exemplo, os coelhos se reproduzem utilizando essa escala. Então, né, tem 2 coelhinhos, depois 2 coelhinhos, 5, enfim. É assim que acontece. Dentro das coroas de um abacaxi, eles seguem essa relação. Né? Sai de uma coroa maior, que é o centro, se divide em 2, 3, 5, 8, 13 e por aí em diante. Aí ele começou a experimentar com base nesses números e dividir um número pelo outro. Né? Então ele começou lá dividindo 1 por 0 dá 0,
1 por 1 dá 1, né? 1 dividido por 2 dá meio, 2 dividido por 3 dá 0,66, e assim diante. Até que chegou um momento que o resultado foi sempre o mesmo, 0,618. 0,618, né? Aí ele começou a reparar que esse 0,618, essa relação 61,8, acontece em várias coisas na natureza. Por exemplo, de uma árvore, a copa dela começa a 61,8 do tamanho total. No seu braço, o seu cotovelo está a 61,8 do tamanho total. Você em pé, não importa o seu tamanho, né, a altura entre o chão e o seu umbigo representam 61% da sua altura total. E enfim, e várias outras coisas, né? O seu rosto, os olhos estão a 61,8. Essa relação existe em N coisas na natureza. Então, após, né, toda essa observação empírica, a gente começou a ver se isso daí se aplicava no mercado financeiro, né? Então a gente partiu, né, para usar o Fibonacci de duas maneiras, como uma régua de correção e uma régua de projeção. Quando a gente não sabe os próximos preços, onde eles podem chegar, quando chega numa máxima ou numa mínima histórica, quais são as projeções que eles traçam. E o Fibonacci mostra exatamente isso pra gente. Então, perdão, pessoal. Dentro de um movimento de alta, começa-se, né, o movimento de correção, ou seja, a gente tem um movimento de alta. E aí acontece o quê? A gente tem um movimento de alta, né, e aí começa a corrigir, né? Então, a gente, dentro desse movimento, a gente tem o 100 e o 0, ou seja, 1 dividido por 0, 1 dividido por 1. Né? Depois a gente pinta o 50%, né, que é o 2 dividido por 1. E aí a gente tem o 61,8, né, então a gente tem o 50%. O 61,8, que é muito importante. E esses dois, 38,2 e 23,6, né, que basicamente eles são 38% é um número dividido por 2 à direita, né, 55 por 174, 38,19. E o 23,6, que é um número dividido por 3 números à direita, né, 8 dividido por 34, 0,2352. Então a gente consegue pintar uma régua de correção, pessoal. Então, o que isso significa? Significa que quando o preço sobe, né, e começa a cair, a gente tem uma correção natural, vai ficar entre 23% e 50%. Ele pode ir até o 61,8? Pode, mas isso vai significar uma correção muito grande. Se ele romper o 61,8, não é mais uma correção, e sim uma alteração na tendência, pelo menos desse movimento aqui. Certo? Então a gente teria que pegar e analisar um movimento maior. Muito bem. Uma correção, então, sempre vai ficar entre 23% e 50%. Então, aqui a gente vê que ele pegou o 50%. Exatamente. Né? Subiu. Né? Então, ele deu a primeira freada no 38%. Olha lá. Né? Primeira freada aqui no 38%. Né? Ficou um pouco lateral. Bateu no 50%. Fundo duplo. E foi embora. Certo? Então, essa é a primeira aplicação para o Fibonacci como níveis de correção. Depois a gente tem a expansão ou projeção Fibonacci, que simplesmente a gente pega os mesmos números Fibonacci, os mesmos ratios, né, e projetamos ele para cima. Então a gente vê que depois, né, que utilizando os 50% lá que a gente viu, a gente projetou próximos níveis aqui para cima. Né? Então ele pegou, olha lá, primeiro o 123, fez um pullback na antiga resistência rompida, né? E continuou subindo. Mas olha, em cada dia ele deu uma paradinha. Então aqui ele bateu, né? Fez a máxima no 138, depois ele fez a máxima no 150 e finalmente no 161,8 projetado. Então a gente vê exatamente o que ele fez. Ou seja, foi batendo em todos os Fibonacci que ele tinha pela frente. Então a gente tem aí uma maneira, pessoal, de medir várias coisas. De medir uma correção para fazer uma entrada, né? Ou seja, fazer uma compra. Aonde posicionar o nosso stop. Aonde posicionar os nossos limites. Né?
Então o Fibonacci ajuda, é uma ferramenta muito boa para a gente fazer isso, né? Então muitas vezes, né, acho que alguns podem não entender como é que a gente, né, como é que a gente fala, olha, compra aqui, stop aqui, limite aqui, né? Por que um ponto é tão importante? Porque a gente consegue traçar, né, esses pontos Fibonacci e isso dá uma confiança bastante grande para a gente, já que visto vocês que, né, que realmente ele funciona muito bem, a gente, né, todo mundo não entende por que exatamente, né, isso daí acontece, mas enfim, é um mistério em todas as coisas da natureza que a gente utiliza também no mercado financeiro e acaba funcionando muito bem. Ok? Muito bem. É... Perdão, pessoal. Então, antes da gente dar uma olhada na Bovespa, né, gostaria de dizer para vocês que se quiserem, né, tiverem alguma dúvida, quiserem que eu analise algum papel, mande um e-mail para mim, eu estou aqui, né, online no meu e-mail, montiel@jatobainvestimentos.com.br. Enquanto a gente analisa, né, alguns papéis até para praticar um pouquinho o que a gente aprendeu, eu posso responder as dúvidas de vocês, né, e analisar aí possíveis papéis que vocês tenham interesse.